In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, caríssimos, na quarta-feira da terceira semana da Quaresma. E, sim, Nosso Senhor nos chama a nos concentrarmos realmente naquilo que é essencial. Se no tempo de Jesus, queridos, hein, já as leis tinham tanta coisa de periféricas que não passam de tradição humana, não passam de costumes, até que sejam, ainda que sejam antigos, não passam de coisas politicamente corretas, né? Não passavam de coisas que, na verdade, vinham para burlar a lei natural, os 10 mandamentos, ó. E esse é o mais grave. A lei feita para burlar a lei. E é o mais presente. Quanto mais hoje, se naquele tempo de Jesus já existia tudo isso, quanto mais hoje. Quanto mais hoje. E estão tratando de fazer com que tudo isso seja cada vez mais oficial. Né? Aquela grande organização lá, que devia cuidar da saúde internacional, está firme trabalhando para a implantação de um governo único e que tenha por força este cuidado que eles deviam ter, impondo-se sobre todos os parlamentos, no mundo inteiro. E estão articulando instituições parlamentares para que as suas leis, são leis iníquas, são leis que vêm... eu vou dizer uma coisa. São leis que vêm para burlar os direitos humanos. Os direitos humanos, que eles tanto se apoiam, falam. Né? E falam em democracia. Então, são as guerras de discurso. Né? Eles disseram que agora estamos nesse período e o que importa mesmo é o discurso. São as muitas palavras, ainda que ocas e ainda que malévolas. Mas vejam os documentos, queridos. Vejam o documento que compõe a Agenda 2030. As palavras são belíssimas, mas o bojo, a realidade interna, esconde a intenção malévola, maligna da elite. É isso que esconde. É isso que está lá no bojo de tudo isso, muito bem articulado, mas muito bem escondido. Então, criam leis para burlar a verdadeira lei, aquela divina, aquela que vem de Deus. O Êxodo começa falando dos 10, da segunda tábua da lei. Segunda tábua da lei. Isto é, aquela que se refere aos homens, como Jesus no Evangelho também. Né? Falou do direito dos pais. Né? E contudo não deixa o Êxodo de depois lembrar o culto divino que está na primeira, e o nome de Deus que está na primeira tábua da lei. Então, tudo isso, querido. A segunda tábua a infração dos mandamentos da segunda tábua da lei estão aí para mostrar a vivo e a cores, para ilustrar quão burlada está, quão inobservada estão os mandamentos da primeira tábua. Essa que é a verdade. Aquilo que choca, que aparece, que se vê, é a infração dos códigos da segunda tábua. Mas a origem da coisa está ali, na primeira tábua.
e também o fim. Então, não esquecer isso, e também o fim. Porque é preciso dizer de novo, toda esta luta não passa de uma luta espiritual. É banco quebrando, são firmas falindo, são nações se afundando na fome, na miséria, mas a luta é espiritual. É guerra, mas a luta é verdadeiramente espiritual. Tem um que quer dominar o mundo, e esses são seus agentes. Esses aí, que fazem as leis todas, são seus agentes. E estão trabalhando afincadamente para alcançar esse objetivo da luta espiritual. O pior é que aqueles que deviam cuidar do espírito, aqueles que deviam, sobretudo, mostrar aos homens o respeito pela primeira tábua da lei, no culto. Imagina a missa tridentina, né? Perseguida, expurgada. Né? Esses estão fazendo exatamente isso. Né? Perseguindo o espiritual. Né? Perseguindo a Deus. Né? Tirando Deus do mundo, né? Da vida dos homens. Né? Conspurcando o seu culto. Né? Para que seja envolvido com todo o pecado. Os mais graves, os mais hediondos, aqueles mais lascivos. Então, caríssimos, é preciso a gente voltar sempre de novo ao essencial. E nós mesmos, na nossa vida. Nós também estamos cheios de bons costumes, de politicamente correto. E chega alguém autêntico perto de nós, né? Logo a gente se estranha. Né? Então, quando é preciso voltar ao essencial, aquilo que realmente importa, interessa, e lutar por aquilo. Né? Preservar aquilo na vida da gente. A quaresma está aí para nos mostrar isso. A penitência devia nos levar. Nós não fazemos mais penitência. Mas a penitência estaria para isso, para nos levar a ver o que é realmente o essencial, o que é o principal, aquilo que subjaz e valida, torna válida, real, ou então denuncia estas leis que afinal não passam de costumes humanos. Nós temos que voltarmos para o essencial. E o essencial é Deus. Deus é o essencial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.